lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Nós temos a Laura e a Keila nos visitando, né? Sejam muito bem-vindas. São as duas moças que eu cumprimentei. Sejam muito bem-vindas, que Deus cubra e abençoe a vida de vocês de modo especial, viu? Vamos ler capítulo 16 de 1 Samuel. Eu quero ler do verso 1 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? 1 Samuel capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Verso 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo e belo de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá.
Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós podemos lê-la, nós podemos estudá-la, nós podemos cultuar o Teu nome e nós temos o privilégio, Senhor, de tê-la nas nossas mãos. Obrigado, Senhor, e nós pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito possa nos edificar nesta hora, porque nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos das Tuas coordenadas, Senhor. Consagre nossas vidas por meio da Tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. É interessante que esse capítulo aqui poderia chamar o nome de um filme muito conhecido e que ficou famoso porque o pai tinha muitos filhos e eles foram fazer uma viagem de Natal e esqueceram um dos filhos. O nome já diz, né? Esqueceram de mim. Esse é o nome do filme que Hollywood aí produziu lá nos anos 90. Essa turminha mais nova nem sabe qual é esse filme, né? Já faz muito tempo. Mas Davi poderia dizer: esqueceram de mim. Quando Davi está totalmente alheio ao que está acontecendo na sua casa, nos chama a atenção esse capítulo. Nos chama a atenção essa narrativa, porque afinal de contas, nós temos aqui um homem que será chamado um homem segundo o coração de Deus. Impressionante isso. E nessa noite, então, esse será o nosso tema, um homem segundo o coração de Deus. Davi é um adolescente, mas Davi já lida com algumas marcas complexas das famílias, muitas vezes mal administradas pelos pais, né? Como é difícil isso, como isso é recorrente ao ser humano, como isso é recorrente em todas as eras. Você lida agora com adolescente na escola, eles são abandonados, muitas vezes desprezados, mas se você analisar, o pecado sempre esteve no homem, no ser humano. Davi tinha uma família e pelo jeito aqui fica bem claro que uma coisa é certa, ele era o mais desprezado entre os irmãos fortes que ele tinha, os irmãos mais velhos. Davi, ele é um homem que recebe esse termo, não aqui no Antigo Testamento. Lá no Novo Testamento, lá em Atos 13, o texto vai dizer, a narrativa vai dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa forte. E se você conhece um pouquinho das histórias bíblicas, você vai saber que Davi, ele foi um homem que cometeu erros. O mais famoso, quando ele tomou Batseba e comete uma loucura ali, e ele comete um adultério, e depois até mesmo um homicídio. E se você analisar então tudo isso, você vai pensar, mas como assim Davi tem esse nome, um homem segundo o coração de Deus? Nós vamos então falar sobre isso, o quanto que a graça de Deus, ela é sobre aqueles que o reconhecem, o amam e que ele mesmo chamou. Davi tinha todos os motivos para ser um adolescente meio rebelde, né? Afinal de contas, imagina a cena, você tem que entender a cena. Quem é o profeta Samuel? O profeta Samuel em Israel é a maior autoridade religiosa de Israel. É possível que se chegasse um general em Belém, que se chegasse alguém naquela cidade pequena, os homens, a liderança, não tivesse tanto medo, como tivessem medo de Samuel. Samuel, ela era a boca de Deus, era o juízo de Deus, ou a bênção de Deus, através da boca de um homem. Samuel, ele estava trabalhando nesse sacerdócio, nesse ministério, há mais de 40 anos, já era um senhor de cabeça branca.
E quando Samuel chega, ele vai visitar uma família. Você já imaginou? A família que é visitada por um homem desse. A notícia chegou e quando a família de Jessé fica sabendo que Samuel irá visitar a casa de Jessé, você já pensou os preparativos? Não foi poucos não. Os preparativos eram para receber o profeta de Deus na família de Jessé. E aí os filhos de Jessé começaram a se aprontar, né? E aí um troca a roupa, um põe uma roupa, outro faz assim, outro faz assim. De repente, quem que vai cuidar lá das ovelhas? E aí Davi deve ter olhado para os irmãos e na base da imposição, na base da força, na base da palavra de Jessé, Davi, você vai para lá. Você não vai ficar aqui no evento, não. Você não vai participar desse momento aqui, não. Você vai ficar lá cuidando das ovelhas. Você vai pegar o cajado e você vai levar essas ovelhas do jeito que você já sabe que tem que fazer. Mas espera aí, vai ser um evento maravilhoso, vai ser uma festividade maravilhosa, possivelmente vai ser a única oportunidade que eu vou ter de conversar com Samuel, o profeta. E Davi foi colocado numa situação muito difícil, um adolescente. E diz o texto que todos os outros irmãos estavam aguardando o profeta chegar. E Davi, então, nós podemos de fato imaginar, se fosse um adolescente, por menos eles já ficam irritados, né? Você já imaginou um adolescente sendo colocado numa função, obrigado, pensando assim, eu fui excluído, eu fui abandonado, eu fui tratado como o pior de todos. O sentimento de rejeição, o sentimento de irritabilidade, de desprezo, teria tomado conta de Davi. Mas impressionante que o texto vai nos mostrando que essa ação de desprezar Davi vai se tornar, na verdade, um marco na vida desse adolescente, desse jovem. Os homens, os irmãos, o próprio pai, via em Davi um menino qualquer. E o que aconteceu é que quando o profeta estava para chegar, tudo pronto, o profeta agora, ele se coloca junto à família, e o texto vai mencionar que ele agora começa a olhar, e ele olha para um, e o primeiro era o mais velho, o filho mais velho de Jessé, Abinadab. Ele olha, Eliabe, e ele olha e diz assim, esse, é igual a música lá do Roberto Carlos, esse é o cara, né? Esse cara sou eu, esse aí vai ser rei. Olha o tamanho dele, olha o porte dele. Eliabe, ele era um cara assim, faltava a coroa. E Samuel ficou impressionado. Samuel fica com os olhos assim fixos nesse homem. E aí, para surpresa de Samuel, diz o texto, verso 7, porém o Senhor diz, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. Deus falou para Samuel, meu filho, Samuel, profeta, não olhe com esses olhos humanos. Deus não vê assim. Vocês observam as pessoas, vocês observam aquilo que elas apresentam, o Instagram, aquilo que elas possuem. Eu vejo o coração. E o profeta começa a ficar incomodado. Espera aí, então não é esse. Então deve ser o segundo, deve ser o outro. Esse aí deve ter feito alguma coisa que não agradou a Deus. Deve ser então o segundo já, Abinadab. Deve ser Abinadab. Esse tem que ser. Mas o texto diz assim, que Deus não reconheceu, não é esse não. Aí mandou chamar o outro, verso 9. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse, tampouco este o Senhor escolheu. E todos eles passaram diante de Samuel. E a partir desse momento, o que acontece?
algo muito importante. Meus irmãos, Davi, ele tinha um coração já sensível a Deus. A palavra de Deus apresenta Davi como um menino, um adolescente temente a Deus. É interessante isso, porque apesar do deslize na vida de Davi, apesar da presença do pecado, como pecador que era, Davi desde garoto, desde adolescente, tinha um desejo de honrar o Senhor. E é interessante, não existe maneira para ser abençoado se não for honrando ao Senhor. Deus tem prazer em abençoar quem o honra. Deus estava então agora produzindo algo extraordinário. Davi de um sentimento de rejeição, Davi estava lá cuidando daquelas ovelhas, imaginando, como será que aquela cerimônia, como é que será que está acontecendo lá em casa? Nem imaginava o que estava acontecendo, mas Davi, ele começa a nutrir na sua caminhada temor a Deus. E diz o texto, que quando terminou os filhos todos, o Jessé era cara de pau, né? O Jessé falou, não, aquele menino não é não, porque não é possível que é ele. O profeta teve que falar, o profeta falou assim, você não tem mais ninguém, e aí o Jessé falou, não, tem, mas é um menino, e está lá no campo, cuidando daquilo que nós não quisemos cuidar, porque ele foi para lá. E Samuel falou assim, então, mande buscá-lo. Enquanto ele não chegar, ninguém assentará à mesa. Você já imaginou? E lá vai alguém levar notícia para Davi, e Davi está lá cuidando das ovelhas, todo assim meio, preocupado com as ovelhas, e ao mesmo tempo pensando lá, e de repente alguém diz, Davi, é para você ir lá para casa. Eu falei, o quê? Rapaz, larga tudo aí. O chamado lá, o profeta disse, cadê Davi? E Davi deve ter passado a mão no cabelo assim, trocado, tirado um pouco os carrapichos e saiu correndo para a casa do pai. A casa era uma casa que não estava no campo, então ele se apressou. E quando Davi chega, o texto diz que Davi, quando ele vai entrar, Davi coloca-se diante de todos os irmãos. É isso que o texto diz. A palavra de Deus diz assim, que ele se colocou diante de todos os irmãos. E o que aconteceu? Aí Samuel, verso 12, então mandou chamá-lo e o fez entrar. Levante-se, Samuel, unja-o, pois este é ele. É esse menino aí, derrama sobre ele, Samuel, o óleo da unção. Esse óleo, ele era um símbolo. Esse óleo representa a separação para Deus, a separação como rei para Deus. E naquele momento, na frente, você já pensou a cara do Eliabe? Do Elinadab? Os nomes tudo aqui. Você já imaginou a cena? Mas o que é isso? Tem uma coisa errada. O próprio Davi deve ter ficado todo perdido, pensando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma cerimônia muito diferente. Como assim? Vem um profeta lá, derrama sobre a minha cabeça óleo, e diz assim, olha, é derramamento de consagração, será rei em Israel. Aquela família deve ter ficado assustada e pensando nesse fato, nesse episódio, meses e anos. E Davi é ungido na frente dos pais e na frente de todos os irmãos. Meus irmãos, eu quero pensar a respeito de como Deus trabalha na vida de pessoas que o temem. Deus tem prazer em trabalhar por meio daqueles que se colocam à disposição do Senhor. Davi, ele era um homem que agora, após esse derramamento de óleo sobre a cabeça de Davi, diz o texto assim, que o Espírito do Senhor agora está sobre Davi. E é impressionante isso, porque é uma marca agora, que agora Davi vai ter a presença de Deus com ele. E Davi, ele está vivendo um contexto muito diferente do que está acontecendo lá no reino de Saul. Quem é Saul? É o rei atual.
Cada dia que passa, Saul está mais neurótico. Ele está cada dia mais sendo rejeitado por Deus e preocupado se tem alguém tramando contra ele. Saul se tornou de fato um neurótico. Ele procurava qualquer coisa que pudesse, esse pessoal está fazendo um levante contra mim. Por isso que Samuel diz assim: Senhor, como eu posso lá em Belém ungir alguém sem eu ser morto? Saul estava procurando pelo em ovo, e ele estava procurando o quê? Aqueles que iriam sabotá-lo. Agora Davi, ungido por Deus, um adolescente que temia o Senhor, um jovem que temia o Senhor, vai experimentar algo que não imagina. Saul cada dia mais louco. Irmãos, uma das coisas impressionantes é que a palavra de Deus, ela mostra que existia na relação da história pessoas lunáticas. E quando diz lunáticas, são pessoas com problemas psiquiátricos. Os antigos diriam assim: é uma relação da lua, algo que afetou a mente. É uma pessoa doente mental. Isso é real, até hoje nós temos, toda a vida teve. Só que muitos casos de psiquiatria, na realidade não é caso de psiquiatria, é possessão demoníaca mesmo. Então nós temos os dois casos, e nós vamos ter agora um caso aqui com Saul, o rei atual, que vai demonstrar isso. O que aconteceu com Saul? Saul estava reinando e Deus já o tinha rejeitado. O Samuel estava com pena de Saul, e Deus disse assim: até quando, Samuel, você vai ficar com pena de Saul? Eu já o rejeitei. E Samuel está difícil de entender. E agora Saul fica possesso de um espírito que o incomoda, que o próprio Deus enviou, um espírito das trevas para atormentar, um espírito enviado para atormentar. E diz o texto que quando Saul estava lá parecendo um louco, alguém teve uma ideia: gente, esse homem está ficando pior, vamos cantar louvores, vamos entoar louvores. E aí pensaram: quem a gente poderia chamar para ministrar louvores aqui? Uma coisa importante, para grupo de louvor, para nós que somos igreja do Senhor Jesus: quando há consagração, quando há um louvor que exalta o nome do Senhor, é isso que nós estamos aprendendo aqui. A palavra, se você ler aqui a história de Samuel, através de Davi e Saul, você vai ver isso. Aonde há uma ministração, Davi, sabe o que aconteceu? Foi convidado a ir tocar e compor hinos lá no palácio. O que aconteceu? Davi é um grande compositor. Nós temos nos Salmos hinos compostos por Davi. Davi toca, dedilha a harpa lá no palácio. E o que aconteceu? Saul era visitado pela graça de Deus, e aquele espírito que atormentava, o que ele fazia? Batia em retirada. Olha que coisa maravilhosa. Então, onde o povo de Deus canta, louva, cultua, nós estamos aprendendo aqui, o espírito maligno vai embora. Podemos crer assim, amém? A não ser que você canta só por cantar, igual você canta no chuveiro. Não, nós cantamos crendo que o Senhor se manifesta no nosso meio, amém? Então, olha só, Davi é colocado lá agora para cantar, tocar louvores, e Saul ouvia esses louvores, e Deus agraciava Saul através da vida de Davi. Então, um ponto importante aqui para nós pensarmos: quando uma pessoa se coloca debaixo da graça, dependente do Senhor, o que vai definir a identidade dessa pessoa não é se ela foi rejeitada, não é se ela foi desprezada, não é se ela teve os pais com um perfil complicado, não é se ela teve um problema inclusive na família, pode ser inclusive molestada. O que vai definir uma pessoa é se essa pessoa teve o privilégio, e nós precisamos anunciar isso, que se Cristo for, se Deus for aquele que sustenta a alma dela, nenhuma cicatriz, nenhuma marca definirá essa pessoa. Davi era um rejeitado, Davi era um desprezado,
E Davi agora é honrado na presença de todos os seus irmãos. Algo muito importante para nós. A diferença que nós vemos aqui é que a partir desse momento, Davi é usado por Deus. Quando Davi é convidado a tocar a sua harpa, Davi começa a ser usado por Deus, e as pessoas começam a dizer: esse menino, esse rapaz é sensível a Deus, que hinos maravilhosos ele compõe. Deus começou a usar Davi, mas tem um detalhe muito importante. Olha o que vai acontecer. Davi sabe que vai ser um dia o quê? O que significa o derramamento do óleo? Consagração. Davi já sabia. Você já viu hoje o problema da nossa geração? Se falar para eles que ele tem alguma autoridade, esse é o problema, administrar essa autoridade. Porque se você coloca alguém que não está preparado para aquela função, com aquela condição, você pode bagunçar a vida dela, porque ela não estava preparada para administrar aqueles privilégios que ela recebeu, seja dinheiro, seja posição social, seja família. É assim que acontece, não é? Davi sabe que vai ser rei. E o que aconteceu, amados irmãos? O texto diz que Davi, agora, sabendo que vai ser rei, tocando harpa lá no palácio de Saul, o que acontece é que Davi, ele aguarda o processo de Deus. Davi não avança aonde ele diz: se Deus não me direcionar, eu não vou fazer nada. Davi aguarda. Davi tem a condição de ter discernimento, de dizer assim: eu não vou avançar enquanto Deus não me der sinal verde. Você quer ver o exemplo? Davi é ungido como foi por Samuel. Davi não provoca revolta. Davi não une um exército para enfrentar Saul. Cada dia mais Saul começa a perseguir Davi. Se você ler 1 Samuel, você vai ver isso. Cada dia mais Saul persegue, cada dia mais Davi tem que fugir. E chega um momento que Davi já era adulto, e ele teve que fugir com um grupo, uns 300 homens. E esses homens eram soldados. E uma certa vez eles encontraram Saul e o seu exército todo acampado. E o que aconteceu? O Saul foi e entrou na caverna. Diz o texto da palavra de Deus, para aliviar o ventre. Olha só. E quando Davi vê aquela cena, Davi só observando, e os seus colegas falaram assim: foi hoje que Deus entregou o rei Saul para você, Davi. Foi hoje. Olha Saul, a condição que ele está. Entre naquela caverna e mate-o. Hoje, foi hoje, Davi, que Deus entregou a você. Olha o que Davi faz. Davi observa todo esse contexto e menciona: não tocarei no ungido de Deus. Se Deus tem na minha vida de fato eu ser o rei de Israel, não será por mim avançando aonde Deus não me direcionou para avançar. Olha que discernimento, olha que sensibilidade à vontade de Deus. Mas não foi somente essa vez. Uma outra vez, Cade, só depois está muito agudo. Tira um pouco desse agudo, por gentileza. Outra circunstância, Davi está com o seu exército e Davi se faz de soldado de Saul. E o que Davi consegue fazer? Vocês lembram? Davi vai lá no meio do exército de Saul e consegue roubar o que dele? A espada que estava lá. Davi saiu com a espada disfarçado e se apresentou: Saul, ó Saul, aqui a sua espada. Olha aqui, eu não sou seu inimigo, eu não quero te matar. Faça aliança comigo, vamos ficar em paz. E Davi teve a oportunidade, mais uma vez, de matar Saul, e não quis fazer isso. Por quê, meus irmãos? Davi tem uma relação muito sensível ao processo de Deus. Tem coisas que nós precisamos aprender, que se Deus faz, Ele irá fazer, mas nós não podemos avançar aonde Ele não fez.
Nós precisamos aguardar dele. Davi, ele aguarda. Davi foi cada dia mais sensível. E esse temor de não colocar a mão sobre Saul faz com que Davi seja reconhecido por Deus como aquele que está temendo a Deus, ouvindo a voz de Deus. Se Deus de fato quiser fazer, Ele irá fazer. Davi aguarda de Deus. Davi aguarda em sintonia. Davi não quer agir sem a direção de Deus. Amados irmãos, nós podemos pensar a respeito disso. Quantas vezes nós agimos por impulso, né? Quantas vezes tomamos decisões equivocadas, até decisões sérias, com o pensamento, não, mas é porque eu vou fazer isso e pronto, acabou. Nós precisamos de muita sensibilidade, falar, Senhor, me dê a graça de não agir se o Senhor não permitir. Me dê a graça de estar sintonizado com o Senhor. Davi começa uma caminhada de vitórias. Davi foi o rei mais vitorioso em Israel. Até hoje os judeus contam a respeito dos feitos de Davi. Mas Davi também foi um homem falho. Davi também foi um homem que tropeçou. Mas interessante, Saul também tropeçou. O profeta Natã é aquele que dá a mensagem agora a Davi. Mas diferente de Saul, que quando recebeu a mensagem de Samuel, e Samuel disse assim, ô Saul, o que você fez está errado. Uma das passagens que Saul faz tudo errado, Deus manda ele ir trazer nada, não trazer nada dos inimigos. Ele traz um tanto de ovelhas, ele traz um tanto de cabrito, e aí Deus fala através do profeta, ô Saul, peraí, você não escutou minha ordem não? Não era para trazer nada, nada. Interessante que Saul, ele além de tudo, ele é insensível e cara de pau, né? Ele diz assim, ô Samuel, eu trouxe isso aqui tudo para oferecer sacrifício ao Senhor. Que nada, é que na hora que ele foi pego na situação que ele estava, a única condição que ele tinha é justificar, não, isso aqui é para o Senhor. Aí tem aquele versículo tão famoso, você conhece ele? Obedecer é melhor. Está nesse contexto esse versículo. Obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus está falando através do profeta Saul? Você, além de não me obedecer, você é rebelde, o seu coração não é sensível. Tem um outro episódio, Saul é confrontado por Samuel. E Samuel fala, Saul, você pecou contra Deus. Aí sabe o que Samuel faz? Ou melhor, Saul faz? Saul diz, é verdade, eu pequei mesmo. Foi um erro mesmo. Mas vamos comigo, diante dos povos, diante de toda a Israel, porque nós precisamos ter ali uma manifestação de Deus, de discurso. O que Saul está querendo? Saul peca e ainda quer reconhecimento. Saul peca e ainda quer honra. Meus irmãos, nós podemos aprender com a história de Saul aqui. Quando um homem, uma pessoa peca e não se arrepende, não tem honra. Deus não vai honrar pecador que não se arrepende. Deus não tem compromisso nenhum com quem não tem quebrantamento, com quem não tem arrependimento. E o que aconteceu? Davi é também um pecador. Davi, ele é confrontado pelo profeta Samuel, Natã. E quando Natã vai diante de Davi, Davi ouve. E sabe o que ele faz? Abre comigo lá no Salmo 51. Salmo 51, eu quero ler com os irmãos. Esse salmo foi escrito no contexto de arrependimento de Davi.
Davi ouve a palavra de Natã e sabe o que ele faz? Ele corre para o local sagrado ali e ele chora. Ele tem uma atitude de falar: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele compõe esse salmo dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, Senhor. E Davi, com lágrimas nos olhos e com o coração dolorido, incomodado pelo pecado, ele se apresenta sensível à voz de Deus. Abra comigo, eu quero que você observe o Salmo 32. Olha o que diz esse salmo. Davi compõe esse salmo. Vamos ler juntos? Vamos ler o verso 1 e o verso 2? Vamos com pausa no verso 1. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado... Davi nos mostra algo maravilhoso. Davi, ele vai, é confrontado porque pecou, e quando ele ouve, o Espírito Santo toca o coração dele, ele se quebranta, e ele vai escrever esse salmo dizendo: bem-aventurado é aquele que não é colocado como transgressor, é perdoado. Irmãos, ele não tinha nem a palavra de Deus como você tem, e já naquela época, Deus despertou a vida de Davi para ser aquele que experimentava da graça do Senhor. Deus visitou Davi, mesmo ele sendo um pecador, Deus visitou e se agradou do quebrantamento de Davi. Impressionante isso. Enquanto Saul, o que foi fazer? A história de Saul é uma das histórias mais tristes de um personagem bíblico do povo de Israel. E a Bíblia aponta o tempo todo que Saul não teve quebrantamento e nem se arrependeu do que praticava. Davi escreve no verso 2: bem-aventurado é aquele quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Davi sabia que ele era o quê? Culpado. Eu sou culpado, eu sou falho mesmo, eu errei. Mas louvado seja esse Deus, eu sou muito feliz, porque esse Deus não me trata segundo os meus pecados. O que Davi fez? Ele fez um sacrifício, ele procurou lá um animal lá, e levantou um holocausto e apresentou a Deus. Isso era o culto lá no Antigo Testamento. E Deus se agradou. Deus se agradou de Davi, porque ele se apresenta com essa primeira palavra, quebrantamento, e também confiança na graça do Senhor. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Olha só que afirmação categórica. O Salmo 32 e o Salmo 51 foi escrito no contexto do arrependimento de Davi após o seu pecado com Batseba, Urias. Meus irmãos, lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos mostra que eles apresentavam o holocausto, e agora Deus visitava com graça. É interessante, porque nós estamos já no Novo Testamento e temos a pessoa do Senhor Jesus. O Evangelho, a justiça de Deus, ela é estranha aos olhos dos homens. Alguém já disse isso, a justiça de Deus é estranha. Você peca, e alguém leva a culpa, e você é perdoado. É isso que é o Evangelho. A pessoa do Cordeiro, que era, lá no Antigo Testamento, era um símbolo, agora no Novo Testamento nós temos a palavra de Deus, Cristo Jesus, ele vai nos apresentar algo. Paulo vai escrever para nós, lá em Romanos capítulo 5, que nós somos agora justificados. Mas interessante, lá no Antigo Testamento, Abraão creu em Deus, e isto foi o quê?
imputado. O que é essa palavra? Deus atribuiu justiça a Abraão porque ele creu em Deus. O que é crer? Irmãos, muitas pessoas acham que ter os pecados perdoados é você ir lá e consertar aquilo que tem que ser consertado. Presta bem atenção, irmãos. Isso faz parte. Tem pessoas que acham que perdão de pecados é você não fazer mais. É verdade também, está certinho. Mas perdão de pecados é quando um crente, uma pessoa, se achega na presença de Cristo e diz assim: Senhor, só o Senhor pode me perdoar. Só o Senhor pode me perdoar através daquilo que o Senhor ofereceu na cruz, o seu sangue. Olha que eu quero ler com os irmãos, lá no capítulo 5 de Romanos, abra comigo, capítulo 5, verso 1. Vamos ler juntos? 5:1. Encontraram? Romanos 5:1. Justificados, pois, temos o quê? Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o texto. Essa palavra justificado aqui é um termo forense, é um termo de juízo, de tribunal. Deus está agora, através do apóstolo Paulo, deixando claro para nós que nós somos o quê? Alcançado com misericórdia através de uma obra da fé, crendo que Cristo Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, o que vai te justificar não é o que você vai oferecer para Deus. Lembra de Saul? Queria oferecer um tanto de cordeiro. Queria pegar uma manada de ovelhas e entregar para Deus. Aqui, ó. Deus falou: não é assim não. Não é assim que eu quero não. Agora Davi também é culpado. Davi não tem nada para oferecer. Mas Davi crê que esse Deus gracioso é aquele que visita pessoas tocadas por Ele, que se arrepende do pecado e que chora diante do seu pecado e que é sensível, porque sabe que Deus é um Deus santo. Amados irmãos, como é maravilhoso perceber que o Evangelho é uma justiça estranha mesmo, só que tem um significado maravilhoso. A pessoa de Cristo Jesus é aquele que assumiu o nosso pecado e ele foi lá na cruz, moído na cruz, desfigurado, derramando o seu sangue, para que você pudesse ser o quê? Justificado, mediante a obra que ele fez. O seu pecado é garantido mediante a fé que você tem na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Só por ela. Não é por boas obras, não é porque você foi lá e fez alguma coisa de bom, e aí você empatou, né? Você fez uma coisa ruim, foi lá e produziu uma coisa boa. Então eu estou empatado. Zerou. Não. Perdão de pecados é quando o seu coração se prostra diante de Cristo Jesus e crê na obra dele na cruz do Calvário. Se você não fizer isso, você não experimenta essa graça. Capítulo 8, verso 1. Vira a página da sua Bíblia. Olha o que diz o texto. Agora, verso 1. Agora, pois já não existe nenhuma condenação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Opa! Agora Davi foi agraciado por Deus. Agora você, quando você se apresenta na presença do Senhor, você recebe essa graça de ser justificado. Você recebe a dádiva mediante a obra de Cristo. Mas tem um detalhe. Quando você é justificado, os seus pecados são perdoados. Ok? Você tinha muitas dívidas. Com o perdão dos pecados, você fica o quê? Quitou. Zerado. Ok? Mas tem mais. Capítulo 8, verso 1, diz o texto que nós estamos lendo, que ele agora não possui nenhuma condenação, nenhuma,
Por quê? Porque Deus agora, mediante a pessoa de Cristo, atribui a você e imputa a você a justiça que é de quem? De Cristo. Vou tentar um exemplo que eu ouvi do pastor Samuel Vieira. Você já imaginou alguém que está devendo muito? Mas devendo muito mesmo, para o banco. Ou difícil dever para banco, né? Aí eles te ligam lá, e aí a pessoa não atende. Quando atende, ele já fala, não dá para ir não. Não, já sei que a dívida é grande. E passa um ano, passa 2, passa 5, e de repente, uma semana lá, toda hora o banco liga. E aí ele pega e fala assim, mas por que está tão insistente desse jeito? Eu vou lá ver o que está acontecendo. E o atendente fala, vem aqui que nós temos algo para te oferecer. E a pessoa vai no banco, ele senta na cadeira lá do gerente lá, e aí o rapaz dá uma olhada no sistema e olha e diz assim, rapaz, a sua dívida é enorme. Ele falou assim, se for para mim vir aqui para saber que ela é enorme, eu já sei, isso aí é fato. Qual é a notícia? O que aconteceu aí? Piorou quanto? Aí o rapaz do banco olha assim, né? E diz assim, olha, é o seguinte, a sua dívida ela é impagável. Aí vai, mas espera aí, eu também já sei, por isso que eu não estou atendendo vocês. Eu já sei que não dá para pagar. E aí, prestes a levantar essa pessoa, pensando, perdi meu tempo. O rapaz olha bem e fala assim, mas o banco te escolheu para te oferecer algo. O que é? Vai perdoar todas as suas dívidas, os seus débitos. Aí uma pessoa lá no banco, já pensou essa cena? Pegadinha, né? Pegadinha, onde está a câmera aqui, né? Espera aí, o que é? Você vai ser perdoado, o banco está perdoando todas as suas dívidas, mas as minhas dívidas eram impagáveis, isso mesmo, você está zerado, tá bom? Aí a pessoa demora uns 5 segundos assim e pensa, o que é isso, né? Isso é bem hipotético, né, irmãos? Isso não é real não, viu? Isso é hipotético mesmo, tá? Mas aí na hora que ele pensa em levantar, saindo já, o rapaz do banco fala, opa, deixa eu te falar, vem cá, acabei de ver no sistema aqui, ó, o que é, tá vendo? Sabia que quanto a oferta demais, como é que é o ditado? O santo desconfia. Sabia que tinha alguma pegadinha aí. O que é para pagar em quantos anos, quer ver? Rapaz, senta aí de novo. Sentou o rapaz. Além de você estar zerado nas dívidas, foi atribuído a você um crédito de 20 mil reais para você recomeçar a sua vida. Esse banco não existe, viu, meus irmãos? Nem na Universal lá, acho que eles não ensinam um negócio desse, não. Isso é hipotético. Mas foi o que Cristo fez por você para dar a você a eternidade com Ele. Ele pagou todas as suas dívidas na cruz do Calvário. E quando você agora caminha, Deus olha para você e vê não os seus méritos, Ele vê os méritos de Cristo sobre você. Por isso não tem mais nenhuma condenação sobre nós. Louvado seja Deus. Se o seu coração não se alegra com isso, eu fico pensando que com nada você se alegrará. Porque essa é a maior notícia que nós poderíamos receber. É mais importante do que você ter uma dívida de $1 milhão e ser paga e quitada por alguém. Porque nós temos na pessoa de Cristo aquele que nos dá a graça de termos a demonstração mais clara do amor de Deus por nós, pela nossa história. Eu convido você a se alegrar na pessoa de Cristo Jesus. Eu convido você a ser sensível, pedir a sensibilidade a Deus, para que o seu coração não permita que nenhum pecado seja alojado, fique ali no seu coração. Coloque a sua vida na presença do Senhor, busque essa graça maravilhosa e caminhe como um vitorioso nessa terra. Vitorioso nessa terra não é aquele que tem um Camaro amarelo, branco, vermelho, uma casa na chácara. Vitorioso nesta terra é aquele que honra o Senhor e a mão de Deus jamais se afasta sobre a sua cabeça.
Essa é a vitória maior do que qualquer outra material. Amém? Vamos louvar o Senhor. Quero convidá-lo a ficar em pé para nós orarmos ao nosso Deus.